Depois que publicamos aquele vídeo, algo inesperado começou a acontecer. As mensagens chegaram de forma repentina. Relatos enigmáticos, dúvidas sussurradas e um mesmo som inquietante que ecoava entre as árvores. As vozes, os textos e esses sons idênticos levantavam uma interrogação. Que mistério se escondia naquele recanto esquecido da natureza? Num primeiro momento, tudo parecia um mero eco de imaginação. Contudo, ao recepcionarmos cada nova mensagem, a inquietude aumentava. Um sentimento de desconforto invadia o espírito, enquanto olhávamos para uma sequência de imagens que pareciam contar uma história oculta. Cada detalhe daquelas mensagens, cada som que se repetia incessantemente, criava um pano de fundo carregado de segredos. Era como se a própria floresta quisesse falar, revelando aos poucos histórias dos seus recantos mais profundos. O cenário, longe de ser apenas um registro visual, transbordava mistério. Recordamos as palavras de um antigo narrador, que certa vez afirmou: a floresta é como um organismo antigo e cheio de mecanismos. As suas plantas precisam de água e dependem da temperatura. Apesar disso, podem sobreviver nos mais variados lugares do planeta. Essa imagem poética ajudava-nos a compreender a magnitude do enigma. Não se tratava apenas de sons ou imagens perturbadoras, mas sim de um ambiente vivo, repleto de segredos ancestrais e memórias guardadas nas sombras das árvores seculares. A investigação levou-nos a questionar a realidade que conhecíamos. Entre relatos múltiplos e evidências cada vez mais perturbadoras, foram-se acumulando provas que sugeriam a presença de uma verdade oculta. Mensagens criptografadas, inscritas com uma crença quase mística, começavam a formar um mosaico que desafiava a nossa compreensão. Pouco a pouco, a narrativa tornou-se inquietante. Como se o que estivéssemos a assistir fosse apenas a superfície de uma trama muito mais profunda e interligada. Em 1988, cientistas classificaram a floresta de São Tomé e Príncipe como a segunda mais importante entre 75 florestas em África para a conservação de aves. Essa estatística, à primeira vista, poderia parecer apenas um dado curioso, mas para nós ganhou um novo sentido. A vitalidade daquele ecossistema, a delicada dança da vida preservada entre as árvores, tornava-se ainda mais significativa quando comparada ao mistério que se enredava nas mensagens. Como se a própria natureza, em todo o seu equilíbrio e desordem, fizesse parte de um enigma maior, uma trama onde cada elemento, mesmo o mais silencioso, contava uma história de sobrevivência e resistência. Enquanto explorávamos os envios e imagens perturbadoras, uma tensão crescente dominava o ambiente. Cada passo que dávamos naquela investigação parecia ser acompanhado por sussurros do vento, pelos murmúrios das folhas e pela persistência de um som quase hipnótico que pontuava o silêncio da floresta. Essa atmosfera carregada de mistério e apreensão era ao mesmo tempo assustadora e fascinante. E foi nesse contexto que as nossas percepções começaram a mudar. A floresta, com os seus segredos, deixava de ser uma mera paisagem natural para se transformar num personagem ativo na narrativa. Os relatos eram quase todos marcados pelo mesmo sentimento, uma sensação de que algo além da compreensão humana habitava em cada sombra. Em diversas mensagens foram mencionadas figuras que apareciam fugazmente ao entardecer, movimentos inexplicáveis entre as árvores e um silêncio que parecia gritar. A repetição dos sons, invariavelmente registrados de forma idêntica, acompanhava essas declarações, aumentando o mistério e enchendo as noites com possibilidades inquietantes. Cada mensagem servia como uma pequena peça de um quebra-cabeça maior, cuja imagem final permanecia oculta, aguardando para ser desvendada. Nesse ínterim, recordamos também o sucesso de documentários que exploraram a vastidão e o poder do mundo natural. Um exemplo marcante foi o documentário Ecomar, Investigação e Salvamento de Espécies Marinhas, vencedor de ouro na categoria Vida Selvagem, Mar e Florestas, no 5º Festival Internacional de Cinema de Turismo de África em 2023.
Este reconhecimento sublinhava a importância e o mistério que a natureza tem, capaz de inspirar e desafiar os seus observadores, assim como a nossa própria investigação. À medida que a investigação prosseguia, as evidências tornavam-se mais contundentes. Especialistas e investigadores começaram a associar os relatos misteriosos a uma série de ocorrências inexplicáveis que até então passavam despercebidas. As mensagens nunca se limitavam a meros comentários. Elas vinham carregadas de um simbolismo enigmático e de uma urgência que nos impulsionava a procurar respostas. Havia naquelas palavras e sons o indício de que a floresta escondia segredos que iam muito além das suas paisagens naturais, e talvez segredos que pudessem reescrever a nossa própria história com a natureza. Exploradores e pesquisadores manifestavam opiniões divergentes. Uns acreditavam que aquelas manifestações eram eco de antigas lendas transmitidas de geração em geração pela comunidade local. Outros, mais céticos, atribuíam os fenômenos a meros efeitos acústicos e a coincidências de natureza biológica. Contudo, o que não podia ser ignorado era a sinergia entre as imagens perturbadoras, os relatos de encontros inusitados e a persistência de sons que pareciam imitar os próprios pulsos da Terra. Cada evidência ampliava o mistério e deixava uma pergunta no ar: o que realmente se esconde nas profundezas daquela floresta? As câmaras de vídeo capturavam o cenário com uma precisão fria, revelando nuances de luz e sombras que elevavam o mistério. Num dos momentos mais impactantes, após o pôr do sol, as imagens mostraram uma sequência de movimentos rápidos entre as árvores. Um sussurro, quase inaudível, sincronizava-se com o bater do coração, enquanto a câmera fixava num ponto escuro que parecia esconder a presença de algo ou alguém. Essa descoberta aumentava ainda mais a sensação de que não estávamos a observar um simples fenômeno natural, mas sim a adentrar num território onde o inexplicável reinava absoluto. Ao mesmo tempo, as mensagens recebidas começavam a mencionar sons específicos, idênticos aos que havíamos registrado no vídeo anterior. Essa sincronia perturbadora fazia com que o espectador se sentisse cada vez mais envolvido numa trama intrincada, onde a própria realidade parecia oscilar entre o real e o imaginário. A narrativa visual e sonora fundia-se para dar vida a uma atmosfera única, uma fusão entre o documental e o enigma, em que cada nova evidência despertava no observador uma necessidade insaciável de saber mais. Enquanto a investigação se aprofundava, os dilemas morais e existenciais ganhavam espaço. As mensagens misteriosas não eram apenas um convite à curiosidade. Eram uma interrogação silenciosa sobre o equilíbrio entre o conhecido e o oculto. Questionava-se se os segredos guardados pela floresta deveriam ser revelados ou se, por algum motivo, era melhor deixá-los na penumbra, protegidos pelo véu do tempo e dos mitos. Essa pergunta mantinha o espectador em constante suspense, pois a verdade podia, a qualquer momento, transformar a realidade que todos julgavam conhecer. Na escuridão progressiva daquela narrativa, uma nova onda de revelações trouxe à tona imagens disturbadoras que chocaram até os mais céticos. Ao visualizar cenas capturadas numa neblina densa, com cores desbotadas e sombras alongadas, a sensação de desconforto transformava-se em pura inquietude. Parecia que a floresta, em toda a sua grandiosidade, guardava um segredo antigo. Uma ferida aberta que insistia em lembrar a todos os que a cruzavam que o mistério não tinha solução fácil e que algumas verdades, por obscuras que fossem, eram melhor deixadas por desvendar. O clímax desta investigação não surgiu de um único fato isolado, mas sim da convergência de múltiplos sinais, mensagens enigmáticas, sons espelhados, imagens perturbadoras e a própria essência de uma floresta que, segundo os seus segredos, era capaz de desafiar a lógica. Em meio a esse turbilhão de evidências, a certeza de que algo transcendental se escondia ali ganhava contornos quase palpáveis. A narrativa passou de um mero relato para um convite, um chamado à descoberta, à reflexão
e talvez a uma mudança na forma como encaramos a relação entre o homem e a natureza. Retomamos as palavras do antigo narrador e percebemos que a mensagem era mais clara do que nunca. A floresta é um organismo vivo, um receptor de histórias e memórias. Essa imensidão silenciosa não apenas assiste à passagem do tempo, mas também guarda, em cada folha e em cada ranhura da sua casca, segredos que desafiam a compreensão humana. O que parecia ser apenas um conjunto de eventos isolados era, na verdade, parte de um enigma muito maior. Um enredo onde cada som, cada imagem e cada palavra carregava o peso da história. Ao avançarmos nesta jornada cheia de incógnitas, a dúvida permaneceu a companhia constante. Perguntávamos-nos, será que algum dia conseguiremos decifrar por completo o mistério que envolve aquela floresta? A tensão aumentava a cada nova mensagem recebida, a cada novo registro audiovisual que apresentava indícios de uma verdade sombria. Num instante, a realidade parecia tão delicada quanto o murmúrio de uma folha ao vento. No instante seguinte, transformava-se num turbilhão de emoções e incertezas que dificultavam a distinção entre a realidade e o desconhecido. Hoje, apresentamos a vocês estas provas perturbadoras. Imagens e sons que desafiam explicações fáceis e que nos levam a questionar os limites do que podemos compreender. Cada nova evidência recorda-nos que existem segredos tão antigos quanto o próprio tempo, esperando no silêncio de uma floresta para que alguém se atreva a decifrá-los. E enquanto a verdade se esconde por detrás da penumbra, a nossa investigação convida todos aqueles que se sentem fascinados pelo mistério a continuar a procurar, a questionar e a desafiar o estabelecido. Ao encerrarmos este capítulo da nossa jornada, deixamos-vos com uma pergunta que ecoa nas profundezas deste enigma. O que realmente se esconde nas sombras daquela floresta? O mistério que a cada nova mensagem, a cada som replicado, a cada imagem perturbadora, revela que a verdade é muito mais complexa do que jamais poderíamos imaginar. Continue a seguir-nos e permita que este enigma o conduza por caminhos inesperados. A verdade pode estar a um passo ou a um sussurro de distância.